Não é de hoje que a gente escuta por aí que o mundo vai acabar. Aqui no canal mesmo a gente já falou sobre esse assunto várias vezes. Até porque, como você mesmo deve saber, praticamente todos os anos a gente sobrevive a um provável apocalipse. Pois é, mas por mais que muita gente nem consiga levar esse assunto a sério, é fato que existem muitas chances desse planetinha nosso aqui acabar de verdade, viu? Porque as ameaças são muitas. E esse assunto é tão sério que foi o escolhido pra gente debater aqui hoje. Ficou curioso? Então, vem comigo. Eu sou Guilherme Marques e hoje eu vou te apresentar as 6 maneiras mais prováveis em que a Terra será destruída. Número 1. Guerra nuclear. Pois é, não é a coisa mais legal do mundo lembrar a vocês sobre esse risco aqui. Até porque, recentemente, a gente tem vivido um certo clima de tensão em relação a prováveis ataques de bombas nucleares por parte da Coreia do Norte. Atualmente, no mundo, existe uma média de 25 mil armas nucleares. E é isso mesmo que você ouviu. 25 mil, sendo que pra gente conseguir destruir o nosso mundo com elas, bastaria acionar apenas 1/10 de toda essa quantidade. O pior de tudo é que mesmo se não fossem acionadas essa quantidade de bombas nucleares ao mesmo tempo, caso alguns governantes estressados decidissem trocar alguns ataques nucleares, a fuligem deixada por essas bombas criaria o que é chamado de inverno nuclear, que é quando a fuligem forma nuvens espessas que bloqueiam de maneira parcial a luminosidade do Sol. O inverno nuclear também resulta em uma intensa seca, que pode acabar com plantações inteiras e acabar deixando muita gente sem recurso nenhum de alimentos. Além disso, se várias bombas fossem acionadas em um curto período de tempo, a radiação gerada por essas armas seria o suficiente para afetar toda a humanidade. Até porque a gente sabe como são praticamente inabitáveis as cidades de Chernobyl, Hiroshima e Nagasaki, que foram as que sofreram as consequências da radiação. Número 2. Asteroides. Gente, não é à toa que os nossos amigos dinossauros se foram desse jeito. O que acontece aqui é que no nosso sistema solar existem centenas de asteroides gigantescos que vivem orbitando por aí. O problema mesmo é que, segundo Donald Yeomans, o gerente do escritório do Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA, a estimativa é que um grande asteroide atinja a Terra a cada 1 milhão de anos. E tudo bem que até pode demorar, mas o fato é que a Terra aparentemente está realmente fadada a acabar um dia. Até porque, por mais que os seres humanos que vivam aqui, quando isso acontecer mais uma vez, deem muita sorte, vamos dizer assim, e o asteroide que atingir o nosso planeta não seja grande o suficiente para destruir todo o planeta de uma vez só, o próprio impacto de um asteroide mediano levantaria uma quantidade tão grande de poeira que ela iria acabar indo parar na nossa atmosfera, bloqueando a luz solar e tornando o ar impuro. Isso faria com que as plantas e vegetais morressem, levando com eles uma série de outras espécies e desregulando todo o ecossistema terrestre. No fim, essa situação, que é digna de um filme de Hollywood, também poderia resultar no fim do nosso mundo, assim como o conhecemos. Número 3. Pandemia. Você se lembra de quando estudou lá na escola sobre a peste negra, a tuberculose e a gripe espanhola? Pois é, essa última mesmo foi considerada a mais letal pandemia que já ocorreu aqui na Terra. Nessa ocasião, para vocês terem uma ideia, uma média entre 50 e 100 milhões de pessoas de diferentes partes do mundo morreram. Esse número inclusive representava na época 5% de toda a população mundial. Pois é, as pandemias são exatamente isso, um surto infeccioso que se espalha de uma maneira desenfreada e maluca. Uma pandemia pode não acabar com o nosso planeta de maneira literal, até porque a Terra não iria ser afetada diretamente com um vírus ou uma bactéria, mas com certeza nós, seres humanos, poderemos ser dizimados caso ocorra uma situação como essa. O pior de tudo é que a cada ano os vírus passam por uma série de mutações, se tornando cada vez mais resistentes. E como eles vivem nessa constante mutação, é praticamente impossível se criar uma vacina 100% eficiente para combater um vírus como esse.
Além disso, existem dois fatores que tornam as pandemias tão perigosas e as transformam em um risco iminente para a nossa espécie. O primeiro é o fato do nosso mundo ser extremamente globalizado. Hoje em dia, se alguém lá na Arábia Saudita pegar um vírus, existem grandes chances desse mesmo vírus chegar até nós, aqui na América do Sul. Até porque todos os dias milhares de pessoas pegam voos de um continente para o outro. Nossa sociedade vive em meio a aglomerações urbanas. O metrô, o ônibus, os centros lotados, todos esses ambientes que fazem parte da nossa rotina e dia a dia são espaços perfeitos para uma pandemia se proliferar. O outro fator que torna esse assunto tão sério são as chamadas armas biológicas, que são criadas em laboratórios todos os dias. E a gente até pode não ter muita noção do que acontece no backstage dos interesses dos governos e muitos extremistas, mas para uma doença mortal e infecciosa ser lançada propositalmente mundo afora não custa nada, nada mesmo. Número 4. Inteligências artificiais. Os cineastas Stanley Kubrick e os roteiristas John D. Bracato e Michael Ferris, que produziram os filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço e O Exterminador do Futuro, já sabiam que a chamada inteligência artificial poderia realmente representar um problema para nós, seres humanos, em um futuro próximo. Pois é, mas acontece que essa não é uma preocupação só deles, não. Em 2014, ninguém mais, ninguém menos do que o físico e cosmólogo Stephen Hawking disse à BBC que, para ele, o desenvolvimento de uma inteligência artificial total poderá levar ao fim da raça humana. Ele ainda argumentou que o grande problema aqui é que as máquinas que já tivessem essa consciência independente iriam evoluir sozinhas. Elas mesmas poderiam refazer os seus projetos e criar novas atualizações para elas mesmas. E tudo isso em uma velocidade cada vez mais impressionante, enquanto nós, seres humanos, estamos presos a essas limitações biológicas que envolvem o que somos. No final das contas, criar um ser que é capaz de ser tão inteligente quanto nós e que é capaz até mesmo de nos superar nesse quesito é um risco absurdo. Existe também uma teoria chamada Grey Goo, que é mais voltada para a nanotecnologia, que basicamente são aqueles robozinhos minúsculos que são praticamente invisíveis aos nossos olhos. Para essa teoria, os nanorobôs, que terão a capacidade de criarem cópias de si mesmos, poderão se multiplicar de maneira descontrolada, consumindo tudo o que existe no nosso planeta e ocupando o nosso globo de uma maneira que simplesmente não existirá aqui espaço para nenhuma outra espécie a não ser a deles mesmos. Assustador, né? Número 5. Aquecimento global. Pois é, e como falar de fim de mundo e de destruição em massa do planeta sem falar do famoso aquecimento global? Para alguns, o aquecimento global não passa de uma lenda, e nós, inclusive, já falamos sobre isso aqui no canal. Mas, no final das contas, existem muitas pesquisas e até mesmo equipes e estudiosos renomados que expuseram a situação drástica que o nosso planeta se encontra. De todas as ameaças que eu falei hoje até aqui, o aquecimento global, sem dúvida, é a pior delas. Em questões de dados, o aquecimento da Terra já está comprovadamente acontecendo. E o maior perigo aqui é que esse processo seja mesmo irreversível. O próprio Stephen Hawking afirmou uma coisa: nós não sabemos se o aquecimento global vai parar. Mas o pior cenário possível é que a Terra se transforme em um planeta como Vênus, com uma temperatura de 250 graus na superfície e chuvas de ácido sulfúrico. E ainda concluiu: a raça humana não pode sobreviver nessas condições. Número 6. Efeito bola de neve. Por mais que cada um desses itens que eu trouxe nessa lista seja uma ameaça iminente para o nosso planeta Terra, a grande maioria dos cientistas e estudiosos concordam que o mais provável é que não vai ser um deles em específico que vai acabar levando o nosso planeta à destruição, e sim um conjunto, a soma de alguns desses fatores. Esse tipo de previsão e situação é conhecida pela comunidade acadêmica como efeito bola de neve.
onde uma pequena coisa desencadeia a outra e por aí em diante. Se isso realmente acontecer, a gente não vai ver o nosso planeta sendo destruído de uma só vez, como estamos acostumados a ver nos filmes. O terror e o pânico pode não ser assim tão momentâneo. Mas o que nós não poderíamos negar é que, sem dúvidas, seríamos condenados a uma morte lenta e extremamente dolorosa. Mas e aí? E para você que está me assistindo aí em casa, quais dessas ameaças é a mais provável de acontecer e acabar dizimando o nosso planeta? Tem alguma ideia? Então, me conta tudo isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Ah, e não se esqueça de mandar também uma sugestão do que você quer ver por aqui, tá bom? Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!